Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós estamos nessa série de meditações para este mês da família, onde já podemos refletir sobre o tema, um resumo da vida de Noé, com base em Gênesis 5, 28 e 29. No encontro passado, refletimos sobre Noé, uma vida de justiça e integridade, com base em Gênesis 6, 9, e hoje vamos falar deste tema que também é o tema do mês da família, que é Famílias na Arca, um tempo para salvar, com base em Gênesis 7:1. Embora a Bíblia não classifique as qualidades da esposa de Noé, como fala de seu caráter em Gênesis 6:9, como sendo ele então um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época e ele andava com Deus, podemos subentender que ela também era piedosa. E como casal, não havendo eles se corrompido, de igual modo podemos considerar que seus filhos cresceram num lar piedoso. Por isso, Deus assim ordenou a Noé que construísse uma arca na qual ele e sua família seriam salvos. A considerar a geração em que viveram, nós podemos então nos ver hoje, de igual modo, vivendo os mesmos desafios que eles enfrentaram para criar os seus filhos. Para imaginarmos esse cenário, basta olhar para as declarações de Gênesis 6, 4 e 5, 11 e 13, deste mesmo capítulo, em que assim diz: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Vendo isso, então é que enaltece o valor de Noé como sendo então a última reserva moral e espiritual daquela geração. É esta declaração então nesses versículos que faz com que olhemos para Noé, nossos olhares então volte para Noé como sendo ele essa última reserva moral e espiritual daquela geração. A tendência de uma sociedade perversa é sempre definir o que é certo na base de opiniões populares. Mas, no que se refere à vida com Deus, a verdade e a diferença entre o certo e errado não são definidas por eleições ou números de Ibope. A verdade é de Deus e por isso deve ser respeitada por todas as suas criaturas. O entendimento deste princípio separou Noé do mundo condenado na sua época. Por isso, o que devemos considerar é que o fato mais importante sobre a vida de Noé não vem da perspectiva humana de algum momento de importância histórica. O que mais importa é a avaliação de Deus da vida deste homem que pôde, assim, lhe permitir salvar sua família do dilúvio. E não só isso, mas podemos dizer que é graças à vida de Noé que as águas do dilúvio não destruíram a humanidade inteira. Para isso, ou seja, para que isso possa continuar a ser um balizador na atual geração, o conselho de 1 João 3, 18 e 20 é que não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. A obediência ao mandamento para amar
é que nos destaca em meio a uma geração que ainda pode ser descrita como a geração em que viveu Noé com sua família, conforme já aqui citado em Gênesis 6, 4 e 5 e 11 e 13. Quando então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração, citação esta de Gênesis 7:1, foi preciso que ele, sua esposa e filhos, e esposa de seus filhos, confiasse nessa provisão de Deus para salvá-los das águas do dilúvio. Assim como para a família de Noé, Deus providenciou a arca para o refúgio e salvação das famílias para o refúgio e a salvação das famílias de hoje, ele providenciou Jesus. Vou repetir. Assim como para a família de Noé, Deus providenciou a arca para o refúgio e a salvação das famílias de hoje, ele providenciou Jesus. O diálogo do carcereiro com Paulo e Silas, em Atos 16, 30 a 31, nos faz refletir justamente no que Deus espera que busquemos receber dele hoje. O texto assim diz: senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta do carcereiro a Paulo e Silas. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Famílias na arca, um tempo para salvar. A meditação neste tema nos dá então, nos traz uma lição, nos faz tirar uma lição onde olhamos que mesmo tendo Noé sido alcançado pela graça de Deus, e graça sabemos que seu significado é favor imerecido, no que se refere ao contexto humano, na arca foram salvos apenas Noé e toda a sua família, mas o mundo em torno deles foi destruído. Hoje, essa missão de salvar pertence somente a Jesus. De forma figurativa, podemos dizer que ele é a nossa arca. Mas para entrar nela, assim como foi com Noé e sua família, você precisa crer ser ele suficiente para salvá-lo. Pois o Senhor ainda anseia a todos dizer, como disse para Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Ou declarar a você a mensagem do próprio Jesus em Mateus 25:34, que assim diz: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pense nisso. E agora, auxiliado pelo roteiro em PDF, reflita com o seu grupo sobre o assunto da meditação de hoje, que, tomando como base a declaração de Gênesis 7:1, teve por tema Famílias na Arca, um tempo para salvar. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.